Começamos agora o ofício das leituras da quinta-feira depois das cinzas. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino. Agora é favorável, divino dom da providência, para curar o mundo com o remédio à penitência. Na salvação o refúgio dia, na cruz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma, a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar, por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. Salmodia. Salmo 43. Calamidades do povo. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Antífona. Foi vossa mão e a luz de vossa face que no passado salvaram nossos pais. Ó Deus, nossos ouvidos escutaram e contaram para nós, os nossos pais, as obras que operaste em seus dias nos tempos de outrora. Expulsaste as nações com vossa mão e plantaste nosso país em seu lugar. Para aumentá-los, abatestes outros povos. Não conquistaram essa terra pela espada, nem foi seu braço que lhes deu a salvação. Foi, porém, a vossa mão e vosso braço, e o esplendor de vossa face e o vosso amor. Sois vós o meu Senhor e o meu Rei, que destes a vitória a Jacó. Com vossa ajuda que vencemos o inimigo, por vosso nome que pisamos o agressor. Eu não pus a confiança no meu arco, a minha espada não me pôde libertar, mas foste vós que nos livrastes do inimigo, e cobristes de vergonha o opressor. Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia, celebramos o vosso nome sem cessar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi vossa mão e a luz de vossa face, que no passado salvaram nossos pais. Parte 2, Antífona. O Senhor não afasta de vós a sua face, se a ele voltardes de todo o coração. Porém agora nos deixastes, humilhastes, já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo, os adversários nos pilharam à vontade. Como ovelhas nos levastes para o corte, no meio das nações nos dispersastes. Vendestes vosso povo a preço baixo, e não lucrastes muita coisa com a venda. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivos de anedotas, zombam de nós a sacudir sua cabeça. À minha frente trago sempre esta desonra, e a vergonha se espalha no meu rosto, ante os gritos de insultos e blasfêmia, do inimigo sequioso de vingança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona, o Senhor não afaste de nós a sua face, se a ele voltardes de todo o coração. Parte 3, Antífona. Levantai-vos, ó Senhor, não nos deixeis eternamente. E tudo isso sem vos termos esquecido e sem termos violado a aliança, sem que o nosso coração voltasse atrás, nem se afastasse nossos pés de vossa estrada. Mas a cova dos chacais nos entregastes, e com trevas pavorosas nos cobristes, se tivéssemos esquecido o nosso Deus, e estendido nossas mãos a um Deus estranho. Deus não teria por acaso recebido, ele que vê o interior dos corações? Por vossa causa nos massacram cada dia, e nos levam como ovelhas ao matadouro. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente. Porque nos escondeis a vossa face, esqueceis nossa opressão, nossa miséria. Pois arrasada até o pó está a nossa alma, e o chão está colado o nosso ventre. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio. Libertai-nos pela vossa compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Levantai-vos, ó Senhor, não nos deixeis eternamente. Quem medita a lei de Deus dará frutos a seu tempo. Primeira leitura, início do livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 22. Opressão de Israel no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon e Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram ao todo 70. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se tão numerosos e tão fortes que o país ficou repleto deles. Entretanto, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo, e em caso de guerra se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país.
Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos Pitom e Ramassés. Mas quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhe uma dura escravidão, e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer força. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, uma das quais se chamava Sefrá e outras Fuá: quando assistirdes as mulheres hebreias, e chegar o tempo do parto, se for menino, matai-o, se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito, mas deixaram viver os meninos. Então o rei mandou chamá-las e disse-lhes: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são tão robustas que antes de chegarmos já deram à luz. Deus recompensou as parteiras e o povo continuava a crescer e a tornar-se extremamente forte. E porque as parteiras temiam a Deus, ele concedeu-lhes uma descendência. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Responsório: Gênesis 15, 13 e 14, Isaías 49, 26c. Deus predisse a Abraão: eis que a sua descendência viverá em terra estranha como povo peregrino, e será por 4 séculos escravizada e oprimida. Eu, porém, hei de julgar a quem eles servirão. Sou o Senhor teu Salvador, sou o Senhor teu Redentor. Eu, porém, hei de julgar a quem eles servirão. Segunda leitura dos sermões de São Leão Magno, Papa, século V. A purificação espiritual por meio do jejum e da misericórdia. Em todo o tempo, amados filhos, a terra está repleta da misericórdia do Senhor. A própria natureza é para todo fiel uma lição que o ensina a louvar a Deus, pois o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe proclamam a bondade e a onipotência do seu Criador e a admirável beleza dos elementos postos a nosso serviço. Requer da criatura racional uma justa ação de graças. O retorno, porém, desses dias que os mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial, que precedem imediatamente a festa da Páscoa, exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual. Na verdade, é próprio da solenidade pascal que a Igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é apenas nos que renascem pelo santo batismo que ele se realiza, mas também naqueles que desde há muito são contados entre os filhos adotivos. É sem dúvida o banho da regeneração que nos torna criaturas novas, mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia, para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição. Por isso, todos, sem exceção, devemos empenhar-nos para que, no dia da redenção, pessoa alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado. Por consequente, amados filhos, aquilo que cada cristão deve praticar em todo o tempo, deve praticá-lo agora com maior zelo e piedade para cumprir a prescrição que remonta aos apóstolos de jejuar 40 dias, não somente reduzindo os alimentos, mas sobretudo abstendo-se do pecado. A estes santos e razoáveis jejuns, nada virá juntar-se com maior proveito do que as esmolas, sob o nome de obras de misericórdia. Incluem-se muitas e louváveis ações de bondade. Graças a elas, todos os fiéis podem manifestar igualmente os seus sentimentos, por mais diversos que sejam os recursos de cada um. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá a nossa boa vontade. Quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, proclamavam bem-aventurado não só pela virtude da benevolência, mas também pelo dom da paz, todo aquele que por amor se compadece do sofrimento alheio. São inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos tomar parte na distribuição de esmolas, sejam eles ricos, possuidores de grandes bens ou pobres sem muitos recursos. Apesar de nem todos poderem ser iguais na possibilidade de dar, todos podem sê-lo na boa vontade que manifestam. Responsório, conforme 2ª Carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Esse tempo de santo jejum, a porta do céu nos abriu. Acolhemos o dom do Senhor em contínua oração, suplicando que no dia da ressurreição estejamos com Ele na glória. Mostremos-nos servos de Deus no pensar, no falar, no agir, que no dia da ressurreição estejamos com Ele na glória. Oração: inspirai, ó Deus, as nossas ações,
Ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.